Meu nome é José Ricardo, eu ajudo mulheres que já tentaram de tudo a emagrecer até 25 quilos em 8 semanas, sem tomar remédio, sem passar fome e sem treinar feito uma atleta. E hoje a gente está aqui no projeto MDE, o projeto onde que a gente acelera o metabolismo do emagrecimento através de uma mentoria que é totalmente online, que é totalmente gratuita, para que a gente entenda os pontos que você hoje vem fazendo e a gente consiga alinhar ele com você para que você entenda aquilo que você tem que fazer. Se apresenta para a gente aí, fala seu nome, sua idade, seu peso, a sua altura, se apresenta da onde você está falando. Tá bom. Eu sou Rosana Félix, eu tenho 55 anos, não aparenta, né? Mas eu tenho. Eu tenho duas filhas maravilhosas, uma tem 33 anos e tem um bebezinho, né? Ela tem um bebezinho, então eu tenho uma netinha de 1 ano e 5 meses. É Ó, a razão da minha vida, chama Laura. É a coisa mais linda do mundo. A mais inteligente, a mais fofa, a mais esperta, é tudo. que vó coruja, hein? E a, eu fui mãe coruja. Aí eu não sabia que ser avó seria mais que mãe. É uma bênção, é um presente de Deus. É muito bom. E tem a Laurinha, que tem 1 ano e 5 meses, a minha netinha. Tenho duas meninas, né? Uma tem 33, 34 e a outra tem 30. A que tem 30 que tem a netinha, que tem o bebê, Sim. né? Então, eu sou aposentada, eu trabalhei durante 30, tudo o meu é grande. Trabalhei durante 33 anos com alfabetização no estado. Então, eu alfabetizava crianças, é o ensino fundamental, né? Crianças de 7, 8, 9 anos. Você Foi fazia as muito crianças feliz. aprenderem a ler. Isso, alfabetização. Eu trabalhei com alfabetização. Fui muito, 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 muito feliz. Tive muito sucesso na minha área, sabe? Então, eu sou muito grata por isso, né? E é isso. Com a pandemia, vou falar assim, resumidamente, que eu falo muito. Eu vou tentar ser mais. Eu quero ouvir, eu estou tentando, sabe? Eu estou lutando para ouvir mais que falar. Mas para mim ainda é bem difícil. Então, na pandemia, bom, não é na pandemia, né? Mas com a desculpa da pandemia, eu entrei num ciclo assim de muita comida e muita bebida. Muito, assim. Eu me assustei. E hábitos, assim, ruins. Então, por exemplo, eu ficava com a desculpa que você está dentro da casa, eu falava assim, tudo bem, e dormi muito tarde. Então, eu ficava vendo filmes, né, que eu gosto de filme, daí ficava vendo filme até tarde, aí acordava muito tarde, aí acordava já ia para televisão ou pro... Eu não tenho Face, eu não gosto. Eu tenho, né, o que que eu vejo? Mas você acaba ficando no celular, né? Então eu fiquei muito ruim, sabe, no começo da pandemia, e eu intuitivamente busquei ajuda. Eu tenho uma amiga e a gente começou a tirar foto do que a gente comia, comecei a comer menos industrializado, porque o, o hobby meu e do meu marido no começo da pandemia era ligar para o iFood. Então a gente, o nosso passatempo, assim, era nosso, primeiro com uma fortuna e a gente começou a ficar viciado nisso, sabe? Em comer comida ruim e bebida, muita bebida. Eu e meu marido, só nós somos nós dois, né? Que as meninas já casaram. Então isso desencadeou, né?
Porque no começo da pandemia eu fiquei muito angustiada. Eu chorei 3 dias vendo o noticiário. Me deu uma angústia, assim, aquele negócio me pegou. Eu falei, Jesus! Aí foi bom, né? Tudo tem um altos e os baixos. Foi bom que eu me libertei disso, falei assim, não, eu não posso. E eu comecei a me coloquei em oração. Então essa parte, né, que você fala da meditação, eu busquei. Então eu paro o meu dia, estipulei horário para ler a palavra, sabe? Então isso foi um ponto positivo. E daí eu busquei ajuda com essa minha amiga e a gente tirava fotos, só que ela trabalha com a Herbalife. E eu não queria, sabe, José, ficar refém de nada. Eu quero ser livre, sabe? Eu não quero. Então, quando você fala de comidinha de verdade, de água, de. Eu falo assim, não, se eu conseguir emagrecer um pouco fazendo desse jeito, também vou conseguir avançar, né? Porque eu já estou avançando só nesses dias que eu fiquei aí, nesse queima chocolate. Nossa, eu fiquei feliz, porque eu consegui ontem, eu não consegui entrar porque eu tinha um compromisso à noite, né, na live. Mas assim, durante o dia eu fiz os 8 pilares e eu comi. Isso é uma vitória de, assim, acho que faz anos que eu não consigo é, ficar 20 minutos, porque eu contei, eu falei assim, eu vou ficar. Aí eu mastiguei o meu prato saudável com saladinha verde, com brócolis e com frango durante 20 minutos. Eu Rosana, fiquei tão feliz. Eu Rosana, deixa falei, eu te nossa, perguntar um negócio. Deixa eu te perguntar um negócio. Qual é a sua altura? 1,55 m, eu sou baixa. E o seu peso? Antes, Eu, antes de me oi? conhecer, o seu peso antes de me conhecer estava quanto? 69. E agora? Já mexeu alguma Não, eu coisa? não pesei porque eu falei assim, eu vou esperar, porque começou dia 5, não foi? O queima chocolate? Em Daí eu segunda-feira. fiz isso. Aí eu estou no quinto dia, não é? Não, eu estou Hoje é o no. sexto dia. Hoje é sexto. Hoje é o sexto dia. Aí eu fui fazendo bonitinho. Eu, Olha go- que bonito. Ó. eu gosto muito dos professores participando, que os professores são extremamente rigorosos daquilo que faz, cara. Os professores, eles imprimem, eles fazem aqui o material que eu vou pedir. Você está dentro da mentoria VIP e ainda tem muita coisa para poder acontecer, para você poder aprender, tem muita coisa. Isso aqui é um pré-início de Queima Extreme. A gente ainda não fez nada, a gente ainda não fez mentoria nenhuma em grupo para você entender a importância de uma mentoria. A gente fez nada, você não tem nem 10% do que você vai aprender dentro da mentoria. Professor fala muito mesmo, fica tranquila, eu sei disso, o professor fala muito. É legal você ser professora, porque você vai entender algumas coisas. Tudo que você, tudo que aconteceu com você dentro dessa situação que o mundo está passando agora, não foi só você, foram várias outras pessoas. E esse aprendizado que você teve é como um aprendizado que você sempre fez com os seus alunos. Todos os dias você passava o exercício para eles. Se for de primeira série, se for do primeiro ano, que é o antigo CA, você faz o quê? Você faz, se for jardim, né? Se for jardim, você faz a bolinha para ele cobrir, você faz aqueles pontilhados para ele cobrir, você faz aquelas ondinhas para ele cobrir, porque todos os dias ele vai tendo aquele aprendizado motor para que isso fique registrado no cérebro dele, para que faça conexões neurais bem fortes e chegue uma hora que ele esteja fazendo bem em cima dos pontilhados.
Depois você vai ensinar a fazer as vogais, ele vai cobrir as vogais, até que aquilo fique registrado dentro do cérebro dele. O que aconteceu com você dentro dessa pandemia é todos os dias pedindo iFood, todos os dias pedindo bebida, pedindo os lanches, foi que você fez aqui dentro um aprendizado, você fez uma trilha neural que não tinha antes, com tanta Isso. frequência. Então, você instalou dentro de você um hábito. Agora, olha só, o seu cérebro, ele é muito inteligente. Muito inteligente. Ele poupa energia, ele gosta de poupar energia, porque ele é um dos órgãos que mais gasta energia durante o dia, durante as 24 horas. Ele gasta em média 25% da tua energia. Então, o tempo todo ele quer gastar energia. E quando você come algo que você sente prazer, libera o hormônio do prazer, e você repete isso pelo menos por umas 3, 4 vezes, vira um hábito, gera o hormônio do prazer. E aí vai ficando cada vez mais intrínseco dentro de você. Você vai entender dentro do K-Max Training como que se troca o chip, como que se forma um hábito. Porque trocar um chip de gordo pelo de magro é você trocar um hábito ruim por um hábito bom. E Um hábito bom. um hábito Sim, bom. Então você vai sim. entender como que se faz isso. E isso acontece através de 3 engrenagens cerebrais: pensamento, sentimento, comportamento. São 3 pilares. Olha só, você pensa que quer o lanche. Bom, você pensa que quer um lanche. Você sente um negócio dentro de você, uma felicidade ou algo bom dentro de você. Quando você sente, É. isso gera hormônios dentro do seu cérebro. Dopamina. Gera hormônios que faz você se comportar. Você vai lá e faz e tem um comportamento. E esse comportamento repetido gera hábito. Gera o hábito. Esse Sim, comportamento repetido gera um hábito. Agora, antes de você pensar, você comunica. Você tem uma fala, ou você tem um gesto, ou você olha para alguma coisa e sente vontade de comer, ou você passa em algum lugar, você ouve alguém falando alguma coisa. Antes do pensamento, vem os sentidos, os 5 sentidos. Por algum, ou de repente você está passando na rua, você vê um cara com a mochilinha, iFood. Você olha para aquilo e já cutuca o marido. Ó, chegar em casa a gente pede. Você já viu, sentido da visão. Ou você passou em algum lugar, sentiu o cheiro. Ó, chegar em casa, vamos pedir aquela pizza. Ou passou em algum lugar e alguém falou com você alguma coisa sobre alimentação. Você ouviu, se alimentou o sentido da audição. E aí você comunica. Então, como que se troca um pensamento? Através da comunicação. Porque é a comunicação que faz o pensamento, gera sentimento e gera comportamento. Então, é através da comunicação que você vai entender mais a fundo que você pode trocar esse pensamento, que você pode trocar esses sentimentos que você está sentindo e esses comportamentos que levam a esse hábito. Então foi isso, com certeza foi isso que aconteceu com você, é. instalou dentro de Tipo você. um gatilho, né? Tipo um Sempre, gatilho, porque eu sempre. tava melhor, sabe? Mas daí no começo falei, eu já melhorei muito durante a gente, mas tem fases, né? Tem esses dias. Então Momentos, depende como está é, o teu estado emocional naquele momento, entendeu? é, Um dos gatilhos é estado emocional. Se você está sim, triste, se você está chateada, se você está feliz, se você está com raiva, isso pode desencadear, é o gatilho para você sim, poder já se comportar dessa forma. Agora, o que que leva a esse estado emocional também tem que se entender. Ah,
briguei com meu esposo, fiquei chateada, liguei pro iFood. Assisti televisão, vi essa reportagem, cara, fiquei triste. Vou pedir um iFood. Porque o seu cérebro sabe que quando você come, você te dá uma sensação boa e você fica melhor do que você estava antes. Então, a gente precisa também investigar o que acontece antes de você comunicar. Qual é o sentimento? Qual é a emoção que você estava tendo naquele momento? Então, são coisinhas que você vai aprendendo, que você tem que ser o seu... Eu falo que nós temos que ser investigadores de nós mesmos, para entender tudo como acontece isso. Agora, Rosana, a gente está pegando muito nesse ponto, porque é o que aconteceu com você. Mas eu quero que você entenda o seguinte, não é só deixar de fazer aquilo que fazia. Porque, por exemplo, vai te dar em algum momento a vontade de pedir para o iFood, total normal. Vai te dar vontade em algum momento de você abrir a geladeira e comer aquele pedaço de chocolate lá que você ganhou da Páscoa. Mas, nesse exato momento, não é só você falar assim, não vou comer. Porque quanto você é professora, você deve entender sobre isso, quando você fala a palavra não, o seu cérebro ele não consegue associar essa palavra. Então, você não pode só falar não, você tem que substituir naquela hora. Você tem que fazer uma outra coisa, ou você tem que comer um outro alimento. Você tem que fazer uma substituição. E tem que fazer essa substituição com frequência, a ponto de que toda vez que vier uma vontade de você comer algo que não é saudável, se torne algo saudável da próxima vez que você sentir vontade de comer. Entendeu? Então é substituir. Não é só falar assim, não vou comer. Você tem algumas técnicas que eu sempre falo. Eu, Rosana Félix, eu abro mão de comer esse chocolate agora para eu poder emagrecer os meus 10 quilos que eu preciso. Eu, Rosana Félix, eu abro mão de comer esse chocolate e vou fazer uma caminhada de 15 minutos para eu potencializar o meu emagrecimento e entrar naquela calça que eu almejo. Você sempre tem que falar que você abre mão, o porquê que você abre mão. Sempre tem que falar, porque você manda comando e faz. Não sei se você já ouviu falar, mas o meu pai tinha o hábito de falar comigo assim, moleque, honra as calças que você veste. Se você falou que ia fazer, vai lá e faça. Porque o cérebro ele funciona dessa forma. Cada coisa que a gente fala, que a gente dá um estímulo, é um aprendizado que vai acontecendo ali. Então, se eu falo uma coisa e ajo diferente, reforça o quê? Toda vez que eu falo algo, eu já sei, ele não vai executar, não vai cumprir. Então, se você disse, poxa, eu vou fazer o desafio do queima chocolate, você começa e para, você está reforçando na tua mente começar sempre a parar. Então, não tem uma palavra na Bíblia, eu agora não sei aonde que está, até peço perdão, mas fala que é melhor que você não seja morno, ou que você não fique em cima do muro, ou que você seja quente, ou que você seja frio. Seja morno ou seja, né? Ele fala para não ser morno. Frio ou... Ele fala para não ser morno. Ou você é frio ou você é quente. Não fica em cima do muro. Não fica em cima do muro. Então, se você... Era melhor, então, que você nem entrasse no queima-chocolate. Seria basicamente isso. Do que você começasse o queima e não prosseguisse. Porque toda vez que isso acontece, você só reforça o começar que você não e parar. consegue. Você só reforça essa crença. Porque todo mundo tem as suas crenças. E agora, conta um pouco para mim do porquê que você quer emagrecer, Rô. Por que eu quero emagrecer? Eu penso que o primeiro objetivo é ter uma vida saudável. Não é
falar chique. É verdade. Eu quero ter qualidade de vida, saúde, eu quero ser saudável para poder acompanhar minha neta, sabe? Meu sonho é ir ver a Laura indo para a faculdade. Então, para eu conseguir isso, eu sei que eu tenho que maneirar, emagrecer, porque toda vez que eu estou mais gordinha, dói meu joelho, dói a minha coluna. Aí eu fui ao médico, o médico falou assim para mim, eu falei assim, nossa, eu quero ser uma velhinha saudável. Aí ele brincou comigo, né? Falou assim, do jeito que tá indo, você não vai conseguir. Porque eu estava muito acima do meu peso, né? Aí ele falou assim, não, você tem que eliminar uns 5 quilos para não ter tanto impacto no seu joelho. Então, isso, qualidade de vida, vida saudável, lógico, que mulher que emagreça, elimine 3 quilos, você já começa a se achar. Né? Meu marido fala que eu já me acho. Mas se você emagrece 3 quilos e a roupa fica melhor, você fala, nossa, que legal. É o segundo objetivo. Agora, o primeiro, eu penso que seja qualidade de vida, vida saudável, acompanhar a minha neta, ser uma vovó, sabe? Uma vovó que caminha com a netinha na praia. Eu quero isso para mim. Então, esse é a minha visualização de futuro. Andar na praia com a minha neta, esse tipo de coisa. Ok. São grandes objetivos, não é? São grandes, mas não são impossíveis. Não, sim, eu sei disso. Algumas pessoas você conhece ou você já viu algumas pessoas que conseguiram chegar na velhice, como você falou, dessa forma saudável? Sim, sim. Meus pais. Meu pai tem 80 anos. Ele mora em Pilar. Ele dirige. Ele levanta 5. Ele tem horta, tem bicho. É muito bonito. Minha mãe Bom, também. Minha mãe teve um câncer e conseguiu, sabe, dar a a volta por viravolta cima. só com o poder da mente dela. Sabe, gente assim, positivo, que a gente falava assim, mãe, como você consegue? E a gente, assim, tudo sofrendo, chorando. Ela fala assim, eu não tenho essa doença. Eu não tenho. Eu finjo, eu falo para mim, olha que demais, que eu não estou doente, que não é para mim isso, que não é comigo. Então, quando minha mãe ficou doente também, eu sou muito do emocional mesmo. Quando minha mãe ficou doente, depois de um tempo, eu cuidei, eu agitei, eu fui com ela, tudo. Depois de um tempo, me deu. Eu engordei muito, sabe? Lógico que nada é assim, né? As pessoas falam assim: nossa, de repente, eu Do fiquei nada, gordinha. do Do nada. nada, eu faço tudo certo. Você deve ouvir muito isso, né? Em que uma semana, a pessoa ficou a vida inteira engordando, engordou 20 quilos durante a vida toda, tá 20 quilos acima do peso, e falou assim: em uma semana ela quer eliminar tirar os 20 quilos dela. E, e daí né, nossa, eu falo tanto que às vezes eu me perco. Tá falando da Então é sua isso, mãe. Você tá falando da né? sua mãe. É. E daí minha mãe, Você engordou por causa do emocional também. Você falou, não sim, é só minha isso, mãe mas lógico. Minha mãe falou. Minha mãe falou assim, falou, nossa, ela é muito esperta, muito inteligente, muito sábia, né? Ela falou assim, você ficou muito abalada. E a minha família ficou muito abalada quando minha mãe ficou doente. Foi assim uma bomba atômica, sabe? E daí a gente respirou, voltamos, e assim, uma outra minha irmã também, a gente é uma fuga, né? Fugir um pouco para sim, comida, para bebida, sim. Isso mas acontece. São os gatilhos que vão acontecendo, que você estava falando, que é, desperta esse lado emocional e que faz
a gente descontar em alguma coisa. Tem gente que vai descontar numa bebida alcoólica, tem gente que vai descontar num jogo, numa droga, na comida. Cada um vai ter o seu escape. Cada um vai ter o seu escape. Mas, Rosana, fala para mim. Eu sei que você começou aí essa semana, mas pensa um pouquinho antes de começar esse queimar chocolate. Qual é a nota? Pensando que se para emagrecer você precisa de planejamento, de organização, você precisa ter os alimentos dentro de casa direitinho, você precisa ter o horário para você fazer atividade física, você precisa se organizar para tomar a quantidade de água diária certinha. Pensando nisso tudo, qual seria a nota que você daria para você antes do queima chocolate? Olha, eu penso que um 6, porque eu tenho esse problema não problema, né? É uma coisa boa, do autoconhecimento. Eu consigo ver que eu tô indo pro buraco. Aí, quando eu percebi que eu estava muito, né, assim, isso foi no começo da pandemia, então faz um ano quase. Então, eu falei assim, não, a gente tem que parar com isso. Então, eu comecei a tomar um pouco, a me organizar, a ter um horário para comer, a fazer comida, a fazer é, comidinhas e congelar. Não sei também se isso é certo, né? Eu parei de tomar, eu parei com açúcar. Isso foi, nossa, e junto com essa minha amiga, a gente foi fazendo junto. Então, desde o começo da pandemia, eu fui lutando com isso, sabe? Essas coisinhas. Então, só que chega um tempo que você sozinha, eu sou ruim sozinha, eu preciso de ajuda. Eu tenho essa consciência que eu preciso de. Eu amo as lives, né? Acho que eu sou da escola mesmo. Eu amo as lives, eu gosto de aprender, sabe? Mas o E como eu me aprendizado está aposentei, sendo rico para você? tá sendo muito bom. Eu saquei aqui algumas mentorias suas, eu gostei bastante. Você faz um trabalho construtivista. Então a pessoa fala, né, na minha área, né, eu falando da minha área. Mas é muito legal, porque daí a pessoa, a aluna, né, que está, né, assim, no caso, eu estou sendo a sua aluna, ela constrói o conhecimento dela. E isso é muito importante, porque é você não ser tradicional. Então é muito legal o seu jeito aí. Você deixa a pessoa falar, né, tudo que ela tá. Eu ouvi um pouquinho da menina que está fazendo educação física, né? Achei muito interessante, porque ela falou, até na hora do eu sou, ela não conseguia falar eu sou, ela falava outras coisas, e você esperou. Então, foi uma vez, duas vezes, três vezes. E isso é muito legal para o aluninho, para a criancinha de Jesus, porque ela vai pensar que ela que está construindo aquilo. Não é pensar, é a verdade. Ela está construindo o conhecimento dela. E isso é muito legal. Então, eu estou gostando bastante Legal. da, da, Você falou das sobre lives. congelar comida. Você falou sobre Sim, congelar. Pô, não sei se isso é legal. Eu sou do tipo que eu acredito que é melhor planejar do que não planejar. Então, se você tem uma vida muito atarefada, uma vida muito corrida, se você chega em cima da hora, às vezes, imagina a sua vida há uns 10 anos atrás, naquela correria de aulas. Você chegando em cima da hora, às vezes tendo que preparar a sua alimentação, às vezes poderia acontecer de você não querer preparar, de comer aquilo que seria mais fácil. Pega um pão, sim. pega um industrializado ali e come. Se tiver preparado, você já tira, bota no micro-ondas e come na hora. É claro que toda vez que você faz um alimento, ele, no momento que você já está fazendo, já está perdendo nutrientes. Já perde. Agora, você não vai deixar uma marmitinha pronta ali por um mês.
Você não vai fazer uma marmitinha para um mês, é claro que vai perder. Mas se você fizer ali por uma semana, por 7 dias, ficar e consumir, não vai perder tanto. Não vai perder. Então, eu acredito que o planejamento e a organização é uma porta que não abre só o emagrecimento, mas abre qualquer área da tua vida. Porque se tiver planejamento e organização, você vive de uma forma mais tranquila. E é o que eu falo às vezes. Com planejamento e organização, o menos é mais. Você não precisa ficar numa correria desenfreada. Achar que você precisa trabalhar de 7 horas da manhã até 10 horas da noite. Com planejamento e organização, você consegue ter uma vida mais equilibrada. Então, para mim, o planejamento e a organização é base para a vida. E eu acredito, congelar os alimentos, eu acho bacana só. Você não vai congelar para 15 dias, para 20 dias. Mas se você fizer ali para 7 dias, assim que você terminou de fazer, já congelou, mantém os nutrientes numa boa. Sim. Hoje tem um desafio de tomar 5 litros de água. E eu falei assim, nossa, vai ser a primeira vez na minha vida, em um dia, que eu vou tomar 5 litros de água. Daí eu já pensando, Jesus, como que eu vou fazer? Mas ontem, que era livre, eu consegui tomar 4, na paz. Né? Tem alguma estratégia, José, para tomar água ou não? Você vai tomando e chega uma hora que vira fácil. Olha só, para quem não está habituado a beber água, para quem não está, eu aconselho a você fazer água saborizada. Não toda, não os 5 litros já de água saborizada, não isso. Mas você pode fazer uma quantidade de água saborizada para você sentir mais prazer na hora de tomar. E outra coisa que eu acho bem bacana é você acordou, tomou um copão. Pelo menos uns 500 ml. Acordou, faz algo saudável. Vai ali, toma um copão de 500 ml. Você já matou 500. E durante o dia, você vai tomando mais. E aí você pode saborizar, pode colocar limão. Você pode cortar fatias de laranja e colocar. Não é espremer a laranja. É cortar bem fininho e colocar dentro de uma jarra. Porque aí quando você beber, você vai sentir levemente aquele sabor. Vai te dar uma outra impressão. Então não é para espremer? Não. Eu espremo limão, não, né? O limão você pode espremer, porque o limão é uma fruta que a caloria dele é muito baixa. É muito baixa, é muito baixinha, quase não tem calorias. Mas a laranja já é diferente. Entendeu? Se você coloca, vamos supor que você pega o abacaxi, lava bem com uma escovinha o abacaxi, lava bem, aquela casca, e higienizou, cortou o abacaxi, pegou as cascas de abacaxi e botou dentro de uma jarra. Também vai saborizar a água. Se você pegar folhas de hortelã, colocar dentro da água, colocar lascas de gengibre dentro da água, morangos cortados dentro da água, vai saborizar. Então, são estratégias para quem não consegue beber muita água para ir consumindo. Mas não pode ser tudo dessa forma. Porque a partir do momento, Rosana, que você coloca alguma coisa dentro da água, ela não passa mais a ser água, ela passa a ser alimento. Porque quando chega no teu organismo, ele vai precisar de água para poder separar o alimento que está ali e para poder separar a água, normalmente. Ele passa a ser um alimento. Então, mesmo que vá ser benéfico, vai te hidratar, e eu aconselho isso, você beber água, você tomar chá durante o dia, porque você vai estar se hidratando, mesmo que você faça isso. A maior parte dessa ingestão não pode ser de chá e nem pode ser de água saborizada. A maior parte tem que ser de água. Entendeu? Tá. Então, por exemplo, 5 litros eu posso saborizar 2,5 litros. Tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Tá.
E ali você... E com o tempo, Rosana, você vai entender que isso vai se tornando um hábito. Você acordou, bebeu água, você vai sentir, e você vai sentir mais sede. Por quê? O teu cérebro, ele entendeu, poxa, que bacana, agora está chegando água. Eu não posso mais, eu não preciso mais pedir o alimento para matar a sede dela. Porque na composição, o alimento tem água. Então, às vezes, a gente está com sede, mas pela vontade de estar beliscando toda hora, ele manda você comer um alimento para saciar essa sede. E aí, com o tempo, você bebendo água, você vai sentir sede, você vai sentir vontade de tomar. Nossa, já bebi 2 litros d'água e estou com sede. Porque o seu cérebro não vai ficar mais focado em pedir para você estar beliscando toda hora. Que é uma coisa que faz a gente engordar. A gente não bebe água durante o dia, não por causa da falta d'água, que a falta d'água vai ocasionar nas células de gordura a multiplicação delas. Não, nada disso. Porque o seu cérebro vai falar assim, come um doce, come um salgado, come isso, come aquilo outro, porque aí vem água junto da composição e você acaba camuflando aquela vontade que o cérebro está pedindo. E você bebendo água, estimulando isso, você vai perceber, poxa, estou sentindo sede, já bebi 2 litros. Caraca, por quê? Agora ele está entendendo que você realmente está bebendo água. Entendeu? E hoje é um desafio. Hoje é desafio. Não é que a gente tenha que beber água além da conta todos os dias, porque tudo demais também é prejudicial à saúde. Então, mas o que que acontece? Hoje é um desafio. Você vai colocar o seu corpo à prova, geralmente, quanto mais água você beber, não é todos os dias, porque o teu corpo acostuma, mas uma vez ou outra, você fazendo um desafio de beber mais água, você faz o teu metabolismo dar uma acelerada. Você acelera, você faz com que ele possa trabalhar mais rápido. Não é, volta a falar, porque às vezes a gente fala uma coisa aqui, a pessoa pega um negócio fora do contexto. Ah, não, sim. Você falou que se beber muita água faz emagrecer. Eu falei que é uma vez ou outra. Você não pode fazer isso sempre. Entendeu? Até porque... É de acordo com o seu peso, né? É de acordo com o peso que se deve beber água, mas uma vez ou outra você pode fazer essa multiplicação um pouco mais elevada, uma vez ou outra. Até porque o excesso de água ele vai ser benéfico para os rins. A água vai, mas o excesso pode gerar alguns problemas para você também ao longo do tempo. O excesso. A gente já sabe que existe uma multiplicação que ela varia entre 40 a 45 vezes o peso que a gente tem. É uma regra, 40 a 45. Eu me prendo ali no 45, a gente multiplica pelo peso que a gente tem e a gente acha. Dentro do projeto, em alguns momentos, eu falo assim, ó, hoje a gente vai multiplicar por 55. Você vai perceber que eu não falo, ó, todo dia essa semana vai ser 55. Eu não falo isso. Hoje vai ter um desafio, e o desafio é beber água na quantidade de 55 vezes seu peso. Uma vez ou outra a gente faz isso. Entendeu? Fala um pouco para mim qual é a nota que você dá para o seu sono. Se você, antes de dormir, você fica mexendo no celular, se você mexe no celular, isso já desconta a nota no teu sono também, porque você vai deitar e você deixa o teu cérebro muito ligado, muito ativo. Se você acorda muito durante a noite, tem sonos muito picados, demora a dormir, se acorda muito cedo, ainda cansada, exausta, qual é a nota que você dá para o teu dormir sono? Cedo. Eu não posso dormir muito tarde, né? Um dia desses eu fiquei assistindo televisão, a gente foi ver o Big Brother. Olha lá o programa que a gente foi ver. Aí daí a gente ficou assistindo e termina muito tarde aquilo. Aí eu acordei no outro dia, mas eu já tenho um hábito. Eu acordo cedo. Então, 7 horas, eu acordo antes que o meu marido, né? Então eu acordo 7 horas, já estou acordada. E acho que devido à escola, porque eu entrava 7 horas na escola, 7 horas eu estava dentro da sala de aula. Então, durante toda a minha vida, 6 horas eu levantava,
né? 5h30, 6 horas. Então, agora que eu estou aposentada, eu consigo dormir mais um pouquinho, mas é pouco. Durmo até às 7. Então, eu gosto de dormir mais cedo para acordar mais cedo e acordar bem, que eu gosto de dormir, eu sou boa nisso. E eu deito e morro. Só acordo quando eu começo a tomar muita água, né? Teve uma época aí que eu comecei a tomar bastante água. Eu E se eu demoro para tomar o restante da água, por exemplo, 5 litros, eu não posso ficar à noite tomando o resto da água, senão eu vou muito ao banheiro. E eu não quero, eu quero dormir, né? Falam que é bom dormir, eu vi numa live aí você falando que é bom dormir, eu falei assim, esse problema eu não tenho. Porque eu durmo bem, eu deito e durmo, sabe? Até não tenho problema, não tem problema. Eu consigo dormir bem. E qual é a nota que Levanto uma você dá? vez. Ah, 9, 10. É o que eu faço melhor é dormir, moço. Ok. Eu amo dormir. Eu amo dormir. Eu amo dormir. Eu falo Eu tenho também dentro, histórias. eu falo também dentro do Queimar Extreme que é muito importante a gente fazer a meditação, ter um momento de meditação. E esse momento de meditação, ele é baseado em cima de duas vertentes. É a gente fazer aquele momento de oração diária, da gente se conectar com o Criador, e o momento da gente fazer uma introspecção, a gente realmente fazer uma respiração, fechar os olhos, colocar uma música tranquila, focar só na respiração, não ficar pensando em nada. Se a mente for longe, a gente trazer de novo para concentrar na respiração. Pensando nisso, Rosana, qual é a nota que você dá de 0 a 10 para você? Para meditação, eu estou aprendendo. Eu eu vi lá nos pilares, um dos pilares é a respiração. Então, para eu conseguir ontem mastigar e ficar na mesa durante 20 minutos, eu usei muito a respiração. 2 vezes eu parei e falei, não, calma, tem que mastigar. Porque assim, quando você vê o alimento, você fica naquele desespero, quer comer igual uma doida. Eu falei, assim, calma, respira. Então, bem bacana. Então, isso eu estou aprendendo, né? É um processo. É um processo. Eu sou uma pessoa espiritualizada, eu tenho essa convicção, eu acredito muito em Deus. Deus caminha comigo desde criança. Não é uma Amém. coisa assim que, né? É desde criança. Eu tenho isso, eu me sinto amada, sabe? Protegida. Eu sei que Deus está comigo. Eu consigo ver mesmo nas tempestades, a presença dele, sabe? Mesmo nas coisas ruins, eu consigo perceber a presença dele, né? Então, eu tenho isso, né? De fé, de acreditar, de... E qual é a Então, nota essa que você dá introspecção... para você? Isso, eu acho que é um processo. Eu penso que um sete, porque também eu não sou tão ruim nisso, não. Mas isso da meditação, da introspecção, eu 6, 7. Eu penso que é isso. Entendi. 10 ainda não é, mas eu tô a caminho. Com certeza. E qual é a nota que você dá para a sua alimentação? Pensando que precisa ser uma alimentação para você emagrecer. Então, a minha alimentação, como eu disse, ela varia, né? Então teve no começo da pandemia era muito ruim. A pandemia para mim foi um marco. Eu consigo tirar coisas ruins e coisas boas dela, sabe? Então, no começo era 4.
Então, fiquei muitos meses, né, nesse buraco, muito ruim. A gente comia comida ruim, industrializada, pedia, eu não fazia nada, assim, me deu um desânimo, sabe? Porque, assim, eu gosto de cozinhar, é uma das coisas que eu gosto de fazer. Isso também ajuda, né, no processo de emagrecer. Quando você gosta de cozinhar, eu amo cozinhar, né? Então, só que eu não queria mais cozinhar, eu fiquei muito deprê. Fiquei meio deprê, sabe? No buraco mesmo. Então, era 4. E hoje? Qual é Ah, a hoje nota? eu avancei, eu avancei bastante. A minha alimentação deve ser um 7, 8. Eu tô. Mas é isso que eu falei, sabe? Eu não queria, assim, ter altos e baixos. Então, no começo da pandemia, muito baixo, eu procurei ajuda, eu liguei para minha amiga que trabalha com Herbalife. E a gente fazia um trabalho assim, sabe? Eu tirava foto do que eu comia, Você ela tirava lembra, foto, você lembra que eu falei numa só live que uma das coisas para te motivar é você fechar com uma amiga? Eu falei esses dias, não sei se foi foi, quinta-feira, eu acho que eu falei quinta-feira sobre isso, que foi. das coisas que vai te motivar para você ter foco, para você não ficar ansiosa, é você ter alguém a quem você possa conversar, possa mostrar os pratos, possa marcar um momento para Isso. poder fazer caminhada, fazer atividade física, porque um ajuda o outro. Isso, É isso, isso isso, mesmo. isso é bacana que você fez. Mesmo É. sem E você daí foi ter o bom, conhecimento, porque você daí eu fez. melhorei um pouco, né? Eu melhorei um pouco, sabe? Mas é tudo um processo, né? Eu Então, sei, com certeza. eu entrei, né? Porque eu falando com a minha irmã, né, com a Renata, e a gente é muito unido, a minha família, nós somos muito unidos. Com a pandemia, a gente, eu penso que a gente tem que ser obediente a algumas coisas. Então, se não é para a gente se juntar, a gente se fala por aqui. Ela tem filho, eu tenho neto, então a gente ficou cada um no seu canto, mas a gente se fala. E daí um dia eu conversando com essa minha irmã, né, a Renata, eu falei que eu estava de pijama. Então, é complicado. Você era tarde já. Aí você se vê, né? Você fala, puxa vida, eu nem tomo banho essa hora, não tomei banho. Então é um desânimo, né? Você fala, não, eu tenho que reagir. Então, quando você busca uma vida mais saudável, olha eu falando de novo, muda a sua atitude. Então, quando eu estou mais focado, não, eu tenho que beber água, eu tenho que fazer o prato. Eu tirava foto para a menina lá, para minha amiga, eu me preocupava em pôr o prato na mesa. E quando não, quando eu estava no começo da pandemia, eu ficava vendo o noticiário ruim, com o prato na mão e comendo no sofá, sentada no sofá, comendo ali o dia inteiro. Eu comi o dia inteiro. Aí eu falei assim, não, eu não posso, eu não posso, não vou passar na porta. Aí é isso. Então, aí quando eu falando pra Rê, né, que eu tava de novo, sabe, meio desanimada e de pijama, era à tarde. Ela falou, mas como você tá de pijama? Você tá doente? Eu falei assim, não, é que eu levantei e fiquei por aqui. Aí ela falou assim, não, tem que tomar banho, trocar de roupa, né? Aí eu falei, é mesmo. Aí ela falou que estava fazendo, né? Do, como entrar numa calça jeans. Ela que começou a falar, Rosana, olha que legal, como entrar numa calça jeans. Daí a gente ria, né? Eu falei, você tem que pegar uma calça jeans, não pode pegar uma calça jeans de quando você tinha 15 anos. Pô, fala para mim qual é a nota que você dá hoje. Não precisa explicar. Só é a nota que você dá para água. Para água. A água hoje é 10. Eu consigo tomar. A Uau. água é tranquilo para mim. Eu gosto.
Você pesa 69 quilos, você tem que tomar 3 É. litros e 105 ml. Você consegue fazer isso todo dia? Eu tomo 3 litros. Eu tomo 3 litros. E para atividade física, qual é a nota que a gente dá? Ah, e atividade física, com a pandemia eu não fui para academia, também é uma desculpa, porque você pode caminhar, eu tenho um quintal, né? Então é os altos e baixos de novo. No Não, mas começo ali, relaxa, relaxa. Todo mundo tem altos e baixos. Você vai entender, ó, quando você receber o PDF desse livro aqui, Picos e Vales, que todo mundo tem altos e baixos, filha. Todo mundo passa por é, isso. Você vai ter José, dentro do eu Queimar tenho esse Extreme livro, você uma acredita? prensa. E eu nunca li. Ah, não, você está de brincadeira. Olha aqui, Ah, olha não. aqui. Ah, vai ler agora. Vai ler agora. Eu não participei da live ontem, daí a Renata me fez um resumo, que um dia que ela não participou, eu fiz um resumo para ela. Por isso que eu sei da amiga, porque eu coloquei. E daí ontem ela pegou, fez o resumo, falou do foco, né? Fez um resumo para mim e falou para que você indicou esse livro. Aí eu falei assim, Picos e Vales. Eu fui procurar na minha, né? Tem um monte de livro na minha biblioteca. E você acredita que eu não li ainda? Mas eu vou ler esse final de semana. Se Leia, Deus quiser. leia e faça o resumo. Leia e faça o resumo. E eu falo o seguinte, não leia agora não, deixa a gente começar. É, A gente vai começar por tá, um outro livro, não por esse, tá, ok? E qual é tá a bom. nota que você dá para atividade física? Ai, 5. E para sua O mastigação? professor de educação física, você falar que tá tirando C, é duro, hein? Não, mas eu caminho, assim, sabe, dentro do quintal. Eu tô tentando, tô voltando. Eu fiz direitinho aqui os 5 dias. Que você falava, caminhar, fazer os exercícios lá É interessante, né, que é pouco a pouco. Você falou do agachamento, daí eu falei assim, ai meu Deus, que pouquinho, né? Só que é muito interessante isso, né? Porque pensando lá no eu sou. A primeira vez que eu fiz aquilo, eu nunca tinha feito. Aí eu fui no espelho, né? Falei assim, ai que bobagem, eu sou. Daí eu dei Que 5 babaca, características. que babaca, né? Ai que bobagem, eu pensei, ai que bobeira. Aí eu dei lá as 5 características. No segundo dia eu dei as 5 características. No terceiro dia, quando eu comecei a falar no espelho, eu me emocionei. Eu falei, nossa, que lindo! Eu falei 10 características para mim e eu me emocionei. Falei, nossa, que interessante. Achei muito interessante. Porque é isso, né? Também é o pouco a Eu pouco, você falei vai ontem, trabalhando. eu falei ontem, eu não, é que a gente faz tanta live que eu até esqueço se foi de manhã, se foi de tarde, se foi de noite. Mas olha Eu só, acredito. a base para troca, para mudança na vida, em qualquer área da vida, é a identidade. Existem 3 tipos de crenças. Crenças primárias. Identidade, nesse grau, identidade, capacidade, merecimento. São 3 tipos de crenças que elas são formadas na gente, principalmente, Rosana, na infância. Por quê? Você sabe, uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, ela é o quê? Uma esponja. Ela cata tudo aquilo ali. Se de repente os pais estiverem brigando, estiverem xingando, do nada ela chega um palavrão. O pai não precisa ensinar. O exemplo dele já contagia ele. Então, essa crença de identidade, ela é a base, como se fosse uma pirâmide e embaixo dela está a identidade. É quem você é quem você acredita, nas coisas que você acredita. É o eu sou. Se você acredita que você é forte, que você é focada, que você é determinada, que você é disciplinada, que você é uma leitora, que você é inteligente, que você é bonita, que você é magra, aquilo que você acredita
é a base que vai determinar se você consegue fazer, que é a segunda crença. Então, quando a gente faz o eu sou, quando a gente faz o eu sou, você alimenta essa crença. Vamos supor, eu sou ativa, eu amo exercício. De tanto você falar, de tanto você acreditar naquilo, você faz exercício. Ou se você fala assim, eu amo comer saudável, eu amo beber água. Logo, você vai começar a fazer, você alimenta a crença de fazer. E se você faz, você tem, você merece. O que que acontece geralmente? A pessoa quer só ter, mas você não consegue ter antes de você ser, porque é uma tríade. Aí eu quero ter 50, eu quero ganhar um salário de 10 mil reais por mês. Mas, pô, o cara não estuda, ele não é primeiro, ele não aprendeu o que, que ele precisa fazer e se tornou aquilo primeiro para ele fazer, para depois ele ter. Ah, eu quero pesar 50 quilos. Mas antes dele pesar 50 quilos, ele precisa ser saudável, ele precisa ser ativo, ele precisa beber água, ele precisa ser uma pessoa que come bem, que dorme bem, ele precisa ser uma pessoa que mastiga bem os alimentos, porque logo, quando ele faz. É a crença de capacidade, ele faz. E depois que ele faz, ele passa a ter. Então, aquele exercício banal de falar na frente do espelho, de tanto você falar, aquilo vai passando a ser intrínseco dentro de você. Você fala, depois você faz e depois você se torna. Lembra que eu falei que é a comunicação que manda no pensamento? Quando você comunica, eu sou forte, eu sou ativa, eu sou determinada, eu amo beber água, eu mastigo bem os alimentos. E quando você fala, você gera dentro de você o pensamento, gera os hormônios que vai te levar a se comportar daquele jeito que você está comunicando. Agora, dica para todo mundo que está ouvindo aqui, porque vocês vão entender mais isso dentro do que na Extreme, mas é o que eu falo muito lá dentro. A forma que você fala é muito importante. Por quê? Olha só. Se você fala assim, eu sou forte, eu sou fraca, é um jeito, porque aquilo que você comunica, quando você fala, você cria dentro da sua mente uma imagem mental daquilo que você está falando. E a forma que você fala pode fazer uma imagem bem lúcida ou transparente. Porque o seu cérebro, é tão interessante o cérebro, mas ele não entende. Não está diagnosticado para ele se aquilo que você está falando naquela hora, aquilo que você está pensando naquela hora é real ou é imaginário. Ele não tem essa consciência. Vamos supor que na hora que você foi sair de casa, é um exemplo, não vai acontecer, mas na hora que você foi sair de casa, você viu um atropelamento. Na hora ali, o carro veio e, bum, atropelou. Você está com aquela imagem mental e aquilo te deixou um trauma. Toda vez que você vai abrir o portão, você fica receosa naquilo. Aquilo virou a imagem, aquilo é real. Quando às vezes você fecha os olhos, você vê aquela imagem. E aí, se você for fazer uma terapia para tentar tirar aquilo, você tem que botar uma outra imagem na sua cabeça. Você tem que botar uma outra imagem, que não precisa ser real. Você vai imaginar algo. Você saindo do portão e vendo, sei lá, um casal de namorados, as criancinhas andando, o pessoal andando de bicicleta em harmonia. Você começa a pensar naquilo de tal forma que aquilo passa a ser real dentro da tua mente. Você substitui, mas isso não é de qualquer maneira.
a gente vai fazer uma indução dessa dentro do método. Você vai ter momentos de. Às vezes eu faço com vocês. Fecha os olhos, Sim, visualiza, vai lá, sim. pensa que sei o quê, Você fez ttt. um de. É tipo da criança interior, né? Para voltar na casa dos pais e tal. Sim. Eu comentei com a minha irmã, né? A gente tá fazendo junto, então eu às vezes falo da minha irmã. Que eu só lembro da parte de baixo da casa, eu não lembro de onde eu dormia. Eu falei assim, Jesus, que doideira é essa? Então, não sei, né? Eu tenho muita dificuldade de lembrar a minha infância, coisas assim, sabe, do passado. A E gente ela faz falou essa assim, nossa, ferramenta eu lembro com detalhes. A Renata falando, eu lembro com detalhes, lembrei de tudo, e falando, toda feliz. dentro da aula. Se eu não me engano, eu acho que é a segunda aula que a gente faz, mas a gente faz com mais riqueza de detalhe aquilo. A gente faz aquilo com muito mais riqueza de detalhes. Eu falo sobre as crenças, falo sobre os sabotadores, que pode ter acontecido lá no passado, que está influenciando hoje a vida, os comportamentos de hoje. A gente tenta ir lá no passado, ver, tentar fazer a gente não faz dor. Eu não quero que você sinta dor. Eu quero que você Lógico, sinta algo prazeroso, algo que você que de repente não aconteceu com você e vai estar acontecendo naquele momento. E a ideia é como que se fixa um, um hábito, como que se troca um chip, como que, por duas maneiras. Repetição, você sabe, todo dia você passa exercício para os seus alunos, para eles aprenderem, passa deverzinho de casa, eles fazem na aula, fazem em casa, e aquela repetição faz ele aprender, ou forte impacto emocional. Você abriu o portão, brum, você viu aquilo, aquilo te deixou mal. Você aprendeu que você acha que toda vez que você vai abrir o portão pode acontecer alguma coisa. Aquilo é um forte impacto emocional. Então, quando a gente faz uma visualização dessa forma, você acaba também sendo um forte emoção, um forte impacto emocional. E pode acontecer isso aqui nos seus neurônios, ó. Virar uma outra trilha neural. Você colocar uma outra coisa na sua mente. Entendeu? E me fala, nossa, também tô falando pra caramba, o professor fala muito, Jesus, essa live vai demorar umas 3 horas para acabar. Eu te perguntei qual é a nota que você dá para sua mastigação. Você não me deu. a mastigação é. Eu também estou começando agora. Então, acho que um 6. Olha só, você ainda não Porque eu entendeu tenho muito. consciência que eu Sim, tenho que mastigar, tal, tal, tal. Mas eu tenho dificuldade. Eu sei que eu tenho que mastigar, mas eu tenho muita dificuldade. Então, um beleza. 6 tá bom. Você ainda não entendeu muito bem o que são os rituais. Você ainda não sabe ainda. Mas você sabe que existe um ritual que é você falar o eu sou. Só que existe um ritual de manhã que eu falo que é o ritual do acordar. O ritual do acordar tem 4 passos. E um desses 4 passos é o falar eu sou. Assim que você acorda, são 4 passos. Eu não vou falar aqui, vocês vão aprender só dentro do método. Se você está curiosa, as pessoas que estão aí estão curiosas, entra no método que você vai entender o ritual do acordar. Mas, pensando no que você faz agora nesse ritual, qual é a nota que você se dá para ele? Hoje, hoje, eu dou Sim? 10. Eu dou 10. Porque eu levanto, eu agradeço, eu tenho sol, eu vou no quintal, eu faço uma oração, eu bebo água. Então, uma pessoa que passou de a primeira coisa que fazia no dia era pegar o celular e mudar para tomar água, para agradecer, para fazer oração, para tomar um café saudável, né? É bastante diferença. Então, hoje eu fico feliz, é 10. Ok. Olha só.
Você vai entender todos esses rituais direitinho. Mas esse aqui, hoje, é a sua roda, é o seu processo de emagrecimento. Parece até uma pipa, né? Isso aqui é o seu resultado. E se a gente olhar bem, ele gira com muita dificuldade. É muita força que você tem que colocar nessa roda, nesse triângulo, né? Para você conseguir fazer ele girar. Ele não gira com fluidez. Uhum. O certo é as notas irem aumentando, como eu sempre mostro. O da Salomé, que emagreceu 30 quilos, e o dela tá redondinho. Então, assim, Sim. tem alguns pontos que você precisa melhorar. Principalmente o do planejamento da organização. Isso, você precisa realmente focar nisso, Rosana. Uma vez por semana, ir lá comprar o que precisa comprar, higienizar, deixar pronto o que precisa deixar pronto. Se não precisar deixar pronto, tá tudo bem. Se você gosta de chegar ali e fazer tudo fresquinho, tá tudo bem. Mas se te dá preguiça em alguns momentos, já deixa alguma coisa pronta saudável, para não dar mole pro azar. Uma outra coisa, você precisa também se planejar em relação à água durante o dia. Se planeja ali, porque o planejamento não é só dentro da alimentação. Planeja, pô, eu vou acordar, já vou beber água. Antes do almoço, pelo menos uns 20 minutos, eu vou tomar mais uns 500 ml. De tarde, antes do lanche da tarde, eu vou beber mais uns 500. Antes do jantar, mais uns 500. Porque aí, se você pensar nisso, já foi quase 2 litros. Tá. Então, regularidade, planejar isso, planejar que horas que vai fazer o exercício. Por que é bom planejar o horário? Não é bom fazer, deu para fazer, eu vou lá fazer agora. Não, porque você manda mensagem para o seu cérebro, para aquele momento você vai executar aquilo que precisa ser feito. Então você determina, poxa, eu vou acordar de manhã, vou fazer isso, isso, isso e isso, e vou fazer meu exercício. Vai ser 8 horas, eu vou fazer a caminhada no quintal. E tá tudo bem fazer uma caminhada no quintal, não é mais e nem menos merecedor fazer na academia ou fazer no quintal. Não existe isso. Eu sou professor de educação física, sou pós-graduado, tenho lá as especializações que não convém ficar falando sobre isso, mas o que acontece? Eu entendi que para você ter uma vida saudável, para você conseguir emagrecer, você não precisa treinar feito um atleta. Não é aquilo você chegar numa academia, porque eu vi por mais de 20 anos, eu chegava na academia às 6 horas da manhã e já tinha alguém correndo na esteira. Eu terminava de dar a primeira aula, que eu dava aulas coletivas, terminava de dar a primeira aula, a pessoa ainda estava correndo na esteira. Saía, ia para a minha outra aula, fazia a minha outra aula e depois ia para musculação. Às vezes a pessoa ficava 3 horas dentro da academia e aquilo não gerava o resultado que ela queria. Por quê? São vários outros fatores. A gente tem que ser ativa? Tem. Sim. Claro que tem. Tem que fazer atividade física? Tem. Mas a gente também não pode se limitar porque eu não posso sair. Cara, eu posso fazer dentro de casa. Se eu levantar e sentar da cadeira desse jeito aqui 300 vezes, eu tenho certeza que no outro dia você vai estar sentindo dor na coxa. Vai sentir dor na coxa. Se você botar a mão na parede, subir e descer na pontinha do pé 300 vezes, no outro dia você vai sentir a panturrilha também. Então não tem essa que tem que ser na academia. Se for, tá tudo bem. Você vai ter uma orientação de um profissional lá, você vai ter todo aquele aparato, vai ser legal, vai. Mas se não for, sem mimimi, sem desculpa, porque a desculpa, a justificativa, ela te prende ao insucesso. É uma desculpa que você dá para você não atingir aquilo que você quer. Então a gente tem que entender isso. Será que eu estou dando desculpa quando eu falo isso? Será que eu estou justificando meu erro, meu insucesso quando eu falo isso? Então, uma das coisas que eu sempre falo é autorresponsabilidade. Quem é que está no comando? Quem é que está no controle do teu emagrecimento? É o teu esposo? É a tua filha? Ou é você? É a situação ou é você, cara? Sou eu. Eu que mando. O mar, a tempestade,
A correnteza, a gente não pode mudar nada. A gente não tem poder para fazer nada em relação a isso. Mas a nossa vida é total controle nosso. Se eu faço ou não faço, é total controle nosso. Agora, é claro, tem os gatilhos emocionais que faz a gente dificultar. E é isso que a gente vai trabalhar bastante dentro do Queima Extreme. Uma outra coisa que você falou muito, que é uma fala que toda hora se repete, você acredita nisso, eu estou no processo. Você falou, não, eu estou com 5 ainda aqui, estou com 7 ainda aqui, mas é um processo. E realmente é um processo. Não precisa se agarrar a isso. Não precisa se agarrar a isso, Rosana. Agora, o que eu falo para você ame o processo. Ame mais o processo do que o resultado que você vai ter. É muito mais. Você tem que sentir prazer, aquilo tem que ser gostoso. Aquilo que você falou, eu quero ser livre, eu quero ser leve, eu não quero ter que comprar um shake para ficar tomando. Não quero criticar, mas eu quero falar assim: você precisa ser livre. Então, Sim. ame o processo. O processo tem que ser uma coisa leve para você. Aquilo que você está fazendo tem que ser prazeroso para você. Você tem que começar a aprender. Poxa, eu estou amando acordar de manhã e fazer o ritual. Eu estou amando chegar lá no meu quintal, ver aquela claridade e falar assim, Senhor, obrigado por isso. Há 2 anos atrás, eu morava no Rio de Janeiro. E a gente decidiu sair do Rio por causa dessa bagunça que está no Rio. E eu larguei tudo. Eu larguei as minhas aulas, os meus personagens que eu tinha pra caramba. A minha vida financeira já era estabilizada dentro daquilo que eu tinha. E eu decidi mudar. E alguns amigos de profissão falaram, cara, tu tá maluco? Tu vai recomeçar? Eu falei, cara, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma esposa, não quero viver mais nesse lugar desse jeito. E a gente veio morar em Que João, bom. a gente veio conhecer João Pessoa, se apaixonamos, gostamos, alugamos um apartamento, alugamos a nossa casa que estava lá e viemos para cá. A gente já tinha o Queima Extreme, o Queima Extreme funcionava presencialmente com as minhas turmas, funcionava já online e a gente deu continuidade nisso. E a gente entendeu que aquilo que eu falei para você no início, o menos é mais. Cara, a gente mora a 1 quadra da praia, a gente tem o privilégio de contemplar o sol, como você falou, de caminhar ali naquele lugar, de sentir aquela brisa. Eu acordei aqui agora, eu abri a porta, eu falei assim, nossa Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui nesse lugar. É prazeroso esse processo. Aquilo que você vai fazer tem que ser prazeroso. Você precisa amar o processo. Lembra que eu falei da crença, dos 3 tipos? O fazer é o processo. O fazer é o processo. Quando você ama o fazer, você vai passar a ter. Vai ser uma consequência. Se a gente ficar na ansiedade de toda hora estar subindo na balança, 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 a gente acaba influenciando a nossa mente e às vezes a gente para de fazer o processo. É se conscientizar dentro desse processo. Esses 8 pilares que tem aqui são pilares. É o processo. É claro, a vida toda, sentando, vendo televisão, sentando, mexendo no celular. E agora ter que sentar para comer e mastigar 20, 30 vezes, é fácil? Claro que não, é desafiador. Mas é o tempo que vai fazer com que você possa melhorar. E é aquilo, é a dedicação. Eu vou ali, eu faço, uau, cara, consegui. Você não ficou feliz antes quando você conseguiu? Sim. É ficar Você feliz falando que o nesses menos. pequenos momentos. Isso. Você falando que o menos é mais. Eu estava falando isso ontem com uma amiga, né? Que ela gosta muito de sapato. Eu falei assim, com a pandemia, eu descobri que eu preciso de 2. Um para dentro e outro para fora. O para dentro é um chinelo. E o para fora é uma melicinha de plástico que você lava e vai. Então é isso, né? Ter coragem também. Bem bacana isso, né? De, por exemplo, você tá num. As pessoas.
comentam isso, né? Quando você está numa situação confortável e você tem a coragem de sair da situação e dar certo é muito bacana também. É o acreditar, né? Em tudo também tem que ter a fé, tem que acreditar, tem que Sim, ter essa sim. convicção. E uma outra coisa, Rosana, isso fez sentido para mim. Fez sentido para mim. Possa ser que uma outra pessoa Sim, que esteja assistindo não faça sentido para ela e tá tudo bem. tá Entendeu? tudo bem. Tá tudo bem. De repente É não vai igual o povo fazer. ficar brigando por causa de política. Eu vou entrar nessa, eu não quero saber. E às Não vezes, quero saber. e Fica às, lá. e às vezes também não vai fazer sentido, o menos é mais para ela. De repente não Sim, faz. E tá tudo bem também. Porque tá tudo bem. hoje eu acredito nisso. É, Entendeu? Então, é assim, isso mesmo. a gente consegue entender algumas coisas e amar o processo. A gente precisa amar esse processo, precisa entender que a gente precisa melhorar alguns pontos. O planejamento, principalmente, porque o planejamento ele vai te dar base para as outras coisas. De repente, colocar um celular para despertar na hora do almoço. Pô, despertou, caraca. Agora começa a minha saga. Vou mastigar E mais. isso de 3 em 3 horas é legal ou não? É bobagem. Porque eu tenho isso, né, na minha cabeça. Por exemplo, Isso é uma crença. levantei. Isso é uma crença. Então, isso que eu quero saber. Isso é uma. Tem isso ou não? Não, isso é Não. uma crença que eu acredito que foi a indústria alimentícia que criou para a gente comer mais e gastar mais, entendeu? Porque se a gente pensar lá na época das cavernas, você tinha uma geladeira para você abrir e comer a hora que você queria? A gente veio de Não. lá, a gente veio de lá, não tem para onde fugir. Então, a gente não comia a qualquer hora. A gente tinha que caçar para poder comer. Então a gente não tinha o alimento a todo momento. A gente tinha ainda aquele momento de fuga, porque a gente era o predador e ao mesmo tempo a gente era predado também. Então a gente tinha toda essa logística que a gente precisava ter o cuidado. Então a gente não tinha o alimento a qualquer hora. Só que conforme foi se modernizando, a gente tem geladeira, a gente tem supermercado, a gente tem hortifruti. Então, toda hora a gente abre e come. Eu acredito que foi a indústria que bateu esse martelo e falou que a gente tinha que comer de 3 em 3 horas. Porque a gente não precisa comer de 3 em 3 horas para estar alimentado. Não precisa. Uhum. Eu acredito que a gente tem que comer quando tem fome. Se tiver fome, agora, eu também acredito que se você tiver com fome e ficar tentando forçar, não vou comer agora, não vou comer agora não, eu vou comer depois porque eu quero emagrecer, eu vou cortar essa refeição e você está com muita fome. Possa ser que Aí, desencadeie dentro de você uma compulsão. Quando você chegue naquela alimentação, você vai chegar e vai devorar aquilo e vai querer comer mais alguma coisa. Agora, existem os uhum. desafios, entendeu? Hoje a gente está num desafio, não tem café da manhã. É um desafio, você vai botar o teu corpo à prova. E você não pode fazer isso todos os dias. Você vai fazer isso seguindo um passo a passo. Porque às vezes também as pessoas falam, vamos fazer jejum intermitente agora. Faz jejum intermitente todos os dias. E às vezes fazer todos os dias, se você começar desordenadamente, o teu metabolismo também desacelera. Então tudo tem um passo a passo. A gente vai aprender isso dentro do Queimar Extreme, que são as estratégias, mas a gente Uhum. vai aprendendo devagar. Vai ser devagar, para que isso Sim, se torne eu não tenho pressa. isso. Eu tô Então, jovem. com certeza. Então, a ideia de você, de repente, colocar o seu celular para despertar e você lembrar também da Sim, mas em mastigação. que horário? Se café da manhã, almoço, jantar, os Ó, lanchinhos. as 3 refeições principais, mais ou menos, a gente já tem na nossa cabeça. Assim que eu acordo, é o café da manhã. Pô, às vezes me dá fome meio-dia. Às vezes me dá fome meio-dia e meio. Já tem o reloginho. E aí, Ah, naquele tá. momento ali, é o que mais ou menos a gente já está habituado, já criou um hábito e o nosso estômago já pede, entendeu? Então, mais ou menos naquele horário. A gente já tem, poxa, à noite, 8 horas, 7 horas, é mais ou menos os horários que se come. E aí,
tem os intervalos. E aí, nesses Sim. intervalos, que a gente precisa observar. Se no intervalo do café da manhã e do almoço eu não estou com fome, eu não preciso comer a minha fruta. Não, não preciso, não estou com fome. Eu já me hidratei bem, eu tomei água saborizada, de repente eu tomei um chá. Cara, eu estou bem, eu não estou com fome. Para que eu vou comer? Eu não preciso. Eu vou para o meu É. almoço e como no meu A almoço. água me ajuda muito. A água me ajuda muito nisso. É O aquilo que eu dia que falei, eu. é aquilo que eu falei numa live. Quando você bebe água, você mantém o teu estômago mais cheio. E aí secreta menos a grelina, que é um hormônio que te proporciona fome. Entendeu? Não é que ele não vai ser secretado, ele vai ser. Mas quando ele está cheio, ele secreta menos. Então você sente menos fome. E isso é Tá. importante também a gente entender, Então, Alane. tudo bem. Por exemplo, de não estar com fome, não vai comer um lanchinho, tudo bem. Então Porque na tudo minha bem. cabeça eu falava assim, não, tem que ter o lanchinho. Não tem Tem que que ter o ter, lanchinho. tem que ter por causa do hábito. É, Existe né? um hábito. Tá. Ó, a gente tem um hábito aqui em casa de todos os dias, entre 4 e 5 horas, fazer a mesa do café da tarde. É um hábito. Sim. Às vezes eu não estou com fome. Eu faço, eu organizo, sento ali e tomo só o meu café, sem açúcar. Tomo meu café, acompanho. Mas eu não estou com fome. Tá. Quando eu não Sim. estou, só tomo meu café e pronto. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa. Você lembra? Lembra do que eu falei? Investigador de nós mesmos? Estou com fome. Sim. Será que eu realmente. Lembra da aula que eu falei da fome física e fome emocional? Estou ali investigando, estou investigando. Pensei, quero comer guloso, quero pedir iFood. De repente vai ser uma fome emocional. A gente tem que estar ali o tempo É. todo investigando. Qual a outra pergunta que você quer tirar? Nos intervalos, assim, eu gosto muito de tomar café, né? Então, mesmo aqui, porque não fala, né, de café em nenhum momento. Eu tomei, acho que uma vez, um café, eu tomo já sem açúcar. Aí eu tomei café sem açúcar em 2 momentos. Tudo bem Tá ou tudo não? bem, tá tudo bem. Pode. O café é o quê? É um chá. É. O café é um chá e ele. Eu amo café. Eu vou te confessar. Eu amo café. Você sempre vai me ver nas lives com uma caneca. Sempre café sem açúcar. Mas o que que acontece? A minha esposa, ela saiu de um câncer, tem um mês que a gente venceu um câncer. E devido a isso, ela fez uma alimentação assim bem saudável durante esse tempo, bem saudável, bem saudável. Por ela e porque a gente acredita nisso, na alimentação saudável. Ela tentou fazer o máximo que pôde de exercício, fazer caminhada, ela sentia dores pelo corpo, então quase não se fazia, mas a medicação fez ela aumentar mais de 10 quilos. Mais de 10 quilos. Então, Uhum. a gente está aí há uma semana, depois que ela pegou os resultados delas, passou de novo na médica, que sei o quê. Agora ela está se dedicando lá a voltar ao peso que ela tinha. Então eu estou junto com ela. E vocês vão entender que por 3 semanas vocês vão ficar sem café. 21 dias sem café. Aí vai dar dor de cabeça. Você vai ficar chateada comigo, por que que eu não posso café? A ideia das 3 semanas é desintoxicar o organismo. Comer os alimentos mais naturais possíveis, alimentos que descascam, não pode ser que abre, desembala o saco, não pode. Se só alimentos naturais, a gente vai fazer um detox por 3 semanas. E a gente aqui em casa está nesse detox por. Essa é a primeira semana que a gente está indo, então eu não estou tomando café. Mas se você não tiver nessa fase, eu não sei nem por que eu contei isso da minha esposa. Nem precisava, né? Mas contei, veio aqui e falei.
Mas o que que acontece? Nessa fase, você não pode, mas nas outras fases você pode tomar o seu café Ah, livremente. porque eu falei do café que Sim. eu, e você, E né, você falou, me tá. estimulou a vontade de querer tomar. Entendeu? Me veio na cabeça, poxa, cadê minha xícara aqui de café para tomar? Mas o que que acontece? Então pode, 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 tá, pode. É como se fosse tá um bom. chá mesmo durante o dia. Eu só acho que não tudo demais também é prejudicial, entendeu? Então Sim, você não sim, vai sim. exagerar demais. Não, mas às vezes para acordar, para se animar um pouco, sabe? Sim, Aí, sim, isso dos lanchinhos, eu sempre tive isso, né? Eu nunca tomei remédio para emagrecer, nunca fiz essas coisas, porque eu tenho muito receio de ficar doente. Então, às vezes, bem, eu penso que se eu não me alimentar direito, eu possa ficar gripada, esse tipo de coisa. Mas, agora, as tranqueiras, né? Ontem meu marido comprou um bolo. Eu feliz, é intuitivo, né? Eu faço muita coisa intuitivamente. Eu feliz, peguei lá uma taça de água, porque eu troquei. Eu tomava muito vinho e eu amo tomar vinho em taça. Aí eu troquei a taça de vinho pela taça de água. Aí peguei lá minha taça de água e fiquei conversando com ele, na paz. E não comi o negócio. Você acredita? Fiquei tão feliz. Porque eu queria marcar tudo na minha roda. E se eu não, se eu tivesse comido, eu ia ficar assim, ai meu Deus, eu ia ter que colocar um adendo. Comi um pedaço de bolo de coco com leite moça, mas eu não comi, fiquei feliz. Então, eu consigo já fazer isso, já estou conseguindo. legal. Tem alguma pergunta que você, mais alguma pergunta que você gostaria de saber? Não, tá Alguma tudo dúvida? certo. Agora, olha só. Não, só agradeço. Você não pode esquecer, você tem que tirar foto de frente, foto de lado. Você recebeu a plataforma, você já viu alguma coisa da plataforma? Eu vi só a apresentação, uma coisa assim. Eu não quis olhar, porque eu falei assim, não, eu vou primeiro fazer esse, né? E depois eu vou entrando, porque eu Sim. penso que eu não sei como que é, se aí eu falei, vou esperar. Aquele Aí eu módulo de esperei. apresentação, você pode assistir ele todo e para ali, entendeu? Mas Foi o que eu eu fiz. quero que você Foi tire o que eu fotos fiz. de frente, fotos de lado e suba na balança e tira a foto da balança para a gente ter esses registros, entendeu? Tá, Só que você já tá. começou aí essa semana, você, Já. mas bora para Mas eu cima. tirei, eu me pesei, que acho que era 68,8, uma coisa assim. Eu tenho uma foto, disso eu Ah, tenho. top. Me Eu sou manda ruim de essa. tirar foto. Me manda Eu essa. sou ruim de tirar foto, E eu não ó, gosto de ó, tirar foto. foto de frente, foto de lado. Bota um topper e uma bermuda e tira foto. Eu tirei uma vez com uma roupa, com um vestido, eu e essa minha amiga, e daí no meio da pandemia, lá do ano passado, no meio da pandemia, eu eliminei 4 quilos. Daí eu tirei com um vestido e tal. Eu não sou muito de tirar foto, assim. Eu não sou muito de me pesar. Eu comecei a me pesar por causa dela, que ela falou assim, não, pelo menos uma vez na semana, né, amiga? Sim. E ela me enchia tanto o saco que eu não mandava um negócio, daí eu comecei a mandar. Aí eu tirava. Toda segunda-feira eu ia lá e me pesava. Mas daí eu tirei essa foto, assim. Eu tinha uma Ok. foto antiga, de que eu estava com um rosto desse tamanho de bolota, e depois melhorzinha. Eu tinha um pouquinho, 3 quilos que a gente elimina, já dá um. Quando você não está muito, assim, né? Eu sei que você trabalha com gente muito grande, né? Aí a pessoa perde 20 quilos, daí é que vai 15 quilos, 10 quilos. Se eu eliminar 3, 4, 5, 10, Pela minha conta, eu vou você, ficar mais feliz, porque pela eu minha já sou conta, feliz. pela minha conta, você tem que eliminar 14 quilos. Olha, então tá bom. 14, meu Deus, que horror. Eu vou ver se eu tenho essa altura mesmo. Eu falei 1,55, né? Eu vou ver. Ok. Rosana, foi um prazer conversar com você. Você é uma mulher muito comunicativa. Parabéns pelas suas conquistas.
Parabéns pela sua neta. Parabéns pela Laura. Eu ainda não sei o que é esse amor, mas eu acredito que deva ser um amor assim contagiante, porque minha mãe fala sobre isso. A gente tem dois filhos também. E que Deus possa abençoar a sua família, possa abençoar a sua casa, seu esposo. Parabéns, porque você está nova, você é jovem e você tem uma vida toda pela frente e você decidiu, Amém. decidiu buscar ser saudável. Você tem a sua visão de futuro, que é ter qualidade, quer brincar com a sua neta, quer poder ver os seus netos, porque hoje é um, amanhã vai ser dois, pode ser três, pode chegar mais. E quanto mais chegar, mais vai ser prazeroso para vocês, tanto para você como para o seu esposo. Que Deus realmente possa derramar sobre a sua casa o Espírito Santo e livrar vocês de todo esse mal. Eu posso orar? Pode. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse momento. Quero te agradecer pela vida da Rosana, Félix. Quero te agradecer, Pai, pela sua família, suas filhas, sua neta, seu esposo. Senhor, em nome de Jesus, que esse ano seja um divisor de água para ela a nível de saudável, que eles possam viver cada vez mais saudável, possam viver em graça, em sabedoria. Eu te agradeço por esse momento tão prazeroso, por esse papo bacana, por essa colega de profissão que é professora. Eu te agradeço, em nome santo, amado e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Já Como, tem como chama sua esposa, José? Elaine. 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 Hoje são 10 ou 9? Hoje são Oi? 10. Hoje são 10, né? Hoje é dia 10, né? Sim. Hoje é dia 10/4. Só para a gente encerrar aqui, eu vou ler a devocional de hoje, só para complementar. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. No mês em que costumamos comemorar a Páscoa, muitas pessoas saem à rua para comprar ovos de chocolate e peixes para a festa religiosa, que relembra a paixão e a ressurreição de Jesus Cristo. Contudo, a Páscoa, comemorada pelo catolicismo, nada tem a ver com a festividade judaica e com o novo sentido atribuído a ela por Jesus na ceia que ele morreu com seus discípulos. Em hebraico, a palavra Páscoa significa passagem, uma alusão à passagem do anjo do Senhor pelo Egito, ferindo com morte os primogênitos antes de sair de lá. Assim, a Páscoa é um símbolo de libertação, redenção. Foi instituída por Deus, devendo ser observada anualmente por Israel. Um cordeiro sem mácula deveria ser sacrificado e repetido entre os familiares, que comiam com ervas amargas e pães asmos. Jesus, o cordeiro pascual, foi morto à tarde do dia 14º do mês do calendário judaico, com a prévia da lei. Por isso, Paulo, falando aos Coríntios, disse: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos, festa com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Portanto, o cristão deve celebrar a Páscoa do Senhor, apresentando a Deus a vida santa e agradável, um culto racional, sem hipocrisia, uma vez que liberto e redimido para uma nova vida de amor e de santidade. Que Deus possa continuar abençoando a nossa vida. Obrigado por essa live e que a gente possa crescer muito em aprendizado dentro da mentoria do K-Max Training. Fica na paz, Rosana. Amém. Você também. Sua família, viu? Amém. Tchau, tchau. Saúde para nós. Amém. Tchau.